Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim e eu vou estar falando com vocês hoje nesta aula sobre o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, diferente do último movimento que nós vimos, que era o movimento retilíneo-uniforme, a qual a velocidade era sempre constante. Nesse movimento uniformemente variado, há uma diferença, principalmente no quesito da velocidade. Isso significa dizer que a velocidade agora não mais vai ser constante. Muito pelo contrário, ela vai sofrer uma variação. E é isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Para começar, eu gosto sempre de analisar a palavra do movimento, né? Então é um movimento que ele tem uma variação, ele é variado. E quem que vai variar? É a velocidade. Isso significa, vamos usar um exemplo que fica mais claro, né? Vamos pensar num objeto que está com uma velocidade de 10 km por hora. Passado algum instante, você vai olhar lá no relógio, passou um instante, o que vai acontecer? Ele não mais vai estar com 10 km por hora, ele vai estar com 15. E passado mais um instante, 20. Passado mais um instante, 30. É justamente aquele objeto acelerando. Quer um outro exemplo? Você está no seu carro lá com uma velocidade de 10 km por hora. De repente você vê o sinal fechar e você vai frear. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuir até chegar a zero. Então esse tipo de movimento vai analisar esses fenômenos, que são fenômenos a qual a velocidade vai sofrer variação. Então ela vai sofrer variação de que forma? Uniformemente, olha, movimento uniformemente variado. Então a velocidade vai sofrer variação, mas ela vai sofrer variação de uma forma uniforme. O que significa dizer isso? Existe uma grandeza que a gente consegue medir justamente a taxa de variação da minha velocidade. E o nome dessa grandeza se chama aceleração. Então, o que é aceleração? Ela consegue medir a taxa da variação da velocidade no tempo. Então, o tempo vai passando, a velocidade vai sofrendo variação, vai mudando, e eu consigo medir isso daí. E o nome dessa taxa de variação a gente chama de aceleração. Então, nesse movimento, a aceleração ela é sempre constante. Então, em qualquer ponto lá do exercício, do problema, eu calcular a aceleração, eu vou dizer que ela é sempre a mesma, ela sempre vai se manter constante. Existem movimentos que a aceleração não é constante? Existem sim, professor. Mas a gente vai estudar? Não, porque não cai no nosso edital. Não cai, na verdade, nem no ensino médio. Então a gente vai sempre considerar que a aceleração é constante. Eu vou estar mostrando para vocês agora com mais detalhes isso daí. Olha aí, galera. Tem lá o movimento uniformemente variado. Para isso, eu peguei esse exemplo aí desse carrinho para a gente estar mostrando aqui o que eu estou falando sobre a aceleração, detalhar um pouco melhor. Vamos pensar lá nesse carro. Olha, ele estava aqui, observe que ele estava aqui a 20 metros por segundo. Passou um segundo, ele foi para 15 metros por segundo. Passou mais um segundo, ele foi para 10 metros por segundo e assim sucessivamente. De segundo em segundo, ele foi caindo 5 metros por segundo. Dá para saber, 20, 15, 10, 5, 0. Então, daqui para cá foi sempre 5 metros por segundo. Observe o seguinte, a velocidade dele, que é essa daqui, né? Ela foi reduzindo, né? Reduzindo. Se ela sofreu variação, eu posso considerar esse objeto o quê? O movimento uniformemente variado. Tá aqui, movimento uniformemente variado. Então, toda vez que a minha velocidade, ao meu ver, toda vez que a minha velocidade, ela sofrer variação, ou seja, ela não é constante. Ela sofre variação. E eu consigo calcular a taxa dessa variação, como eu falei com vocês. Qual que é a taxa da variação? A taxa da variação se chama aceleração, que é representada pela letra A.
Então eu falei com vocês o quê? Que a aceleração ela é justamente a taxa da variação da velocidade em função do tempo. Então eu consigo calcular a aceleração pela taxa de variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos mostrar melhor isso aqui? A aceleração ela é igual. Taxa de variação de velocidade é sempre o que? A velocidade final menos a velocidade inicial. E o tempo, variação. Sempre que tiver variação é assim, tá? Tempo final menos tempo inicial. Então, Fzinho aqui. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar aí para calcular a aceleração do meu objeto, que é justamente a taxa de variação. Vamos usar o exemplo aqui que está descrito aqui. Qual que seria a aceleração desse objeto? A aceleração ela vai ser igual à velocidade final, aqui ó, 0, menos a velocidade inicial, que é 20. Em quanto tempo ele fez isso aqui? Tempo final, 4 segundos. Tempo inicial, 0. Então, ficou 20 dividido por 4, que é 5, né? Nesse caso aqui é menos 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é sempre no sistema internacional, ó. Vou até botar aqui para vocês. No sistema internacional, ó. No sistema internacional, a aceleração, vou botar em colchete, quando a gente está mostrando unidades de sistema internacional, a gente bota em colchete. É metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera. Tá aí, ó. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Aí você pode perguntar, mas professor, por que esse sinal aqui negativo? Justamente porque ele está freando, parando. Quando a taxa de variação ela mostra que a velocidade está diminuindo, a minha taxa vai ser com um sinal negativo. Se estivesse aumentando, esse sinal seria positivo. Então fica aí essa dica aí também, aproveitando já nesta aula. Galera, essa é a aula inicial que vai mostrar justamente o movimento uniformemente variado. Nós temos formas de calcular, nós temos outras possibilidades para calcular esse movimento e nós vamos estar olhando aí nas aulas posteriores. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!